Béranger Saunier era o pároco da igreja na pequena aldeia de Rennes-le-Château. Ele iniciou algumas reformas na igreja que podem ter revelado documentos secretos. Não se sabe exatamente o que o padre Saunier encontrou, mas ele passou a viver uma vida de luxos e a apresentar comportamentos estranhos. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu trouxe para vocês um caso muito diferente. É o tipo de caso que a gente nunca tinha feito aqui até hoje. É o caso de um tesouro perdido. Okay. Talvez esse possa ser o título do episódio. A Lenda do Tesouro Perdido. Copiando lá o filme do Nicolas Cage. Ok. Você pode copiar outro filme, pelo que eu vi aqui, pelo nome. Pode sim. Esse tesouro específico, que a gente vai falar hoje, tá perdido lá no sul da França. E se você quiser me levar lá para procurar, Alexandre, eu vou te amar mais do que eu já te amo. Vamos tentar aí. Vamos criar esse projeto, mas por enquanto eu vou ficar devendo. Esse nome, ele me é familiar. Por que ele te é familiar? Me lembra Jacques Saunier. De um filme / livro bem famoso. Você vai falar disso mais pra frente? Talvez eu fale. Não, então eu não vou falar nada. Talvez tenha relação, inclusive. Olha aí, muito interessante. Então eu não vou falar mais nada porque você fica muito chateada quando eu falo uma coisa que você vai falar mais pra frente no roteiro. Quando você queima a minha pauta. Exatamente. Então, o que aconteceu com Béranger Saunier? Por mais de 100 anos, a pequena vila de Rennes-le-Château, no topo de uma colina no sul da França, tem despertado fascínio. Historiadores, caçadores de tesouros e teóricos da conspiração são atraídos por sua história, marcada pela vida misteriosa do padre Béranger Saunier. No fim do século XIX, apesar de seus recursos limitados, ele conseguiu financiar reformas extravagantes em sua igreja e em sua propriedade pessoal, um enigma que intriga gerações. A família Saunier era originária de Montazels, no departamento de Aude, região da Occitânia, no sul da França. O avô do Béranger, o François Saunier, era carpinteiro e pai de 6 filhos, entre eles o Joseph, futuro pai do padre, e o Jean-Baptiste, que também seguiu a vida religiosa. O Joseph Saunier casou-se com a Marguerite Hughes em 1850. Ele administrava um moinho de farinha, era gestor do castelo do Marquês de Casermajou e chegou a exercer o cargo de prefeito de Montazels. A família gozava de prestígio local e sua casa bem conservada ainda era visível em 2016 no centro da vila, com vista privilegiada das colinas de Hazes, onde se destaca Rennes-le-Château. Foi nesse cenário que o Béranger Saunier cresceu, já familiarizado com a região que mais tarde se tornaria a sua paróquia. O Joseph e a Marguerite tiveram 11 filhos, mas apenas 7 sobreviveram à infância. O Béranger nasceu em 11 de abril de 1852, se tornando primogênito após a morte do irmão mais velho. Entre os seus irmãos destacou-se o Alfred, também padre e professor, que mais tarde se envolveria em um escândalo por manter um relacionamento com uma mulher chamada Marie-Émile, com quem ele teve pelo menos um filho. Ambicioso e determinado, o Béranger escolheu o sacerdócio, que naquela época significava segurança material e prestígio social. Ele ingressou no seminário de Carcassonne em 1874, estudando latim, grego antigo e noções de hebraico.
Após concluir a sua formação, ele chegou a lecionar no próprio seminário. Foi ordenado sacerdote em 1º de junho de 1879, sendo designado inicialmente para Alet-le-Bain, depois para Clat, e em seguida como professor no seminário de Narbonne. Carismático e talentoso, mas considerado insolente e intransigente pelos seus superiores, principalmente por defender ideias monarquistas em plena República Francesa, o Béranger entrou em conflito com a hierarquia da Igreja. Em 1885, por ordens do bispo de Carcassonne, o Félix Billiard, ele foi enviado como punição para Rennes-le-Château, uma remota aldeia com menos de 300 habitantes, isolada e de difícil acesso. Apesar da sua modéstia, a vila ocupava um ponto estratégico desde a proto-história, graças à sua posição elevada, com ampla vista panorâmica, proximidade da confluência dos rios Aude e South e a presença de depósitos metálicos de cobre e ferro nas imediações. Foi nesse cenário, aparentemente esquecido pelo tempo, que o Béranger Saunière iniciaria a trajetória que o tornaria uma das figuras mais enigmáticas da França. Nos seus primeiros anos em Rennes-le-Château, o padre Saunière enfrentou extrema pobreza. A sua contabilidade pessoal revela que, em 1892, ele tinha dívidas de 105 francos e apenas 80 francos em sua poupança. A igreja de Santa Maria Madalena, consagrada em 1059, estava em ruínas quando o padre Saunière chegou à aldeia, em 1º de junho de 1885. O telhado havia desabado em várias partes, os vitrais quebrados foram substituídos por tábuas improvisadas e a chuva caía livremente sobre os fiéis e o sacerdote durante as missas. O presbitério não oferecia melhores condições. Destruído, invadido por galinhas e inabitável, obrigou Saunière a viver temporariamente na casa dos paroquianos, de favor. O que é presbitério? Presbitério é a casinha do padre, que nesse caso ficava nos fundos da igreja, sabe? Poucos anos antes, em agosto de 1883, o relatório do Conselho Geral do Departamento de Aude já descrevia a torre do sino da igreja como rachada nos 4 lados, além de apontar a necessidade urgente de reparos no telhado, no presbitério e a substituição do altar-mor. Embora a prefeitura tenha financiado algumas obras emergenciais e solicitado subsídios ao Estado, o pedido não foi atendido. O estado da própria aldeia também refletia esse abandono. Poucas casas em condições precárias e o outrora majestoso castelo Hautpoul reduzido a ruínas. Ainda assim, para o padre Saunière, um homem de temperamento firme e cheio de convicções, o cenário de decadência não significou desânimo. Pelo contrário, fortaleceu a sua determinação em reconstruir a igreja e restaurar a paróquia, encarando a tarefa como parte da missão que ele acreditava lhe ter sido confiada por Deus. Movido pelas suas convicções legitimistas, o padre Saunière não hesitou em atacar a jovem república. Durante as eleições legislativas francesas de 1885, ele chegou a recomendar abertamente o voto monarquista em uma das suas homilias. O gesto gerou queixas do presidente da Câmara de Rennes-le-Château ao prefeito de Aude, que puniu o padre suspendendo os seus rendimentos por 6 meses a partir de dezembro daquele ano. Para evitar que ele ficasse completamente desamparado, o bispo de Carcassonne, Félix Billiard, o nomeou como professor de filosofia no seminário de Narbonne. Ainda assim, a situação era difícil. O padre Saunière, sem recursos, recorreu novamente ao bispo, que lhe adiantou 200 francos. Ele permaneceu no cargo em Narbonne até julho de 1886,
quando a suspensão foi revogada pelo prefeito e o seu salário de 75 francos mensais foi restabelecido. Ao retornar a Rennes-le-Château, o padre trouxe consigo um importante auxílio, uma doação de 1.000 francos da condessa de Chambord, conhecida por sua piedade e simpatia pela causa monarquista, que provavelmente também se identificava com a postura política do padre Saunier. Esse aporte, somado ao apoio de famílias nobres e de alguns paroquianos, foi decisivo para que ele iniciasse os reparos urgentes na igreja e no presbitério. Com a ajuda de Élie Baux, um comerciante e pedreiro de Luc-sur-Aude, o padre Saunier começou as obras em 1886. O trabalho foi realizado aos poucos, já que o Élie Baux só podia trabalhar na igreja nos fins de semana, mas ao longo do tempo ele se tornou até o pedreiro de confiança do padre. Graças a essas intervenções, o padre Saunier conseguiu finalmente se mudar para o presbitério. A restauração da igreja, conduzida quase inteiramente com recursos próprios e doações particulares, se estendeu por 12 anos. A prefeitura, com recursos limitados, pouco pôde contribuir. Em 1887, uma nova injeção de 1.000 francos, obtidos por meio de uma loteria em benefício da paróquia, deu continuidade ao projeto. Nesse mesmo período, o padre Saunier tomou uma decisão polêmica. Ele contratou como governanta uma jovem de apenas 18 anos, chamada Marie de Narnaud, contrariando o direito canônico, que exigia a idade mínima de 40 anos para essa função. A escolha alimentou rumores na aldeia, ainda mais porque, anos depois, a Marie se tornaria a única herdeira do padre Saunier. E a Marie permaneceu ao lado do padre até a sua morte em 1917. Após concluir os reparos no telhado da igreja, o padre voltou a sua atenção ao altar-mor. Em julho de 1887, graças a uma nova doação de 700 francos feita por uma paroquiana, a Marie Cavaillé, que pagou diretamente a conta ao empreiteiro, o padre pôde substituir o antigo altar e prosseguir com a restauração da igreja. No fim do ano de 1886 ou início de 1887, o padre Saunier começou os trabalhos de renovação da igreja de Santa Maria Madalena, empregando habitantes da cidade. O padre iniciou os trabalhos de restauração pelo altar, então formado por uma simples mesa de pedra cinzelada nas bordas, sustentada por um pilar oco e esculpido. Esse pilar, datado entre os séculos V e VI d.C., trazia a gravura da chamada Cruz do Silêncio, utilizada pelos godos. Quando os trabalhadores moveram a pedra e o pilar do antigo altar, eles teriam encontrado documentos escondidos em um compartimento interno. Esse espaço, chamado capsa em latim, era uma pequena cavidade escavada na pedra, utilizada na Idade Média para guardar relíquias. Mas, pelo tamanho reduzido desse tipo de esconderijo, é improvável que vários pergaminhos pudessem ter estado ali. Assim, alguns autores sugerem que, se realmente houve a descoberta de documentos, ela ocorreu em outro local, talvez em um compartimento de um balaústre de madeira próximo ao altar, ou mesmo em um segundo pilar, já que o altar original possuía 2. Um dos primeiros a sustentar essa hipótese foi o escritor Gérard de Sade, que em sua obra Ouro de Rennes descreveu a existência de 2 pilares visigóticos ornamentados com cruzes e símbolos esculpidos. Apesar disso, a verdade sobre o local exato da descoberta e sobre o próprio conteúdo dos documentos permanece desconhecida. As versões mais difundidas falam em 4 pergaminhos, supostamente encontrados pelo padre Saunier.
Um deles continha uma árvore genealógica datada de 14 de março de 1244, com o selo da Rainha Branca de Castela, que listaria os descendentes do rei Dagoberto II. O segundo pergaminho conteria um testamento do François-Pierre de Hautpoul, de 1644, registrando a genealogia merovingia entre 1200 e 1644, além de uma breve menção a São Vicente de Paulo. O terceiro pergaminho seria um testamento do Henri de Hautpoul, de 1695, com invocações a 5 santos mais tarde representados por Saunier em estátuas da igreja. E o quarto pergaminho seria um manuscrito atribuído ao padre Antoine Bigot, datado de 1753, contendo textos bíblicos enigmáticos e uma página com palavras truncadas, letras sobrepostas e frases aparentemente sem sentido. O que eram os merovingios mesmo? Era uma dinastia que vinha de um rei chamado Meroveu, uma coisa assim. E as lendas diziam que esse rei tinha sido criado pela besta de Netuno, que engravidou uma mulher, e aí veio esse rei e teve a linhagem dele, que é chamada de Merovingio. Tá. Mas no Código da Vinci e em outras histórias, dizem que, na verdade, não tinha a tal besta de Netuno e que os merovingios seriam os descendentes de Cristo e Maria Madalena. Uhum. Mas isso aí foi veio muito depois, né? Tipo, já no século XX que começaram a falar Essa dessa lenda. Em cima da lenda. Exatamente. Antes era só o filho do Netuno com blá blá blá. O eu não sei eu não tenho certeza se é Meroveu, o nome do rei, mas é alguma coisa. Eu chutaria Meroveu. Esses supostos pergaminhos desapareceram sem deixar rastro, alimentando debates até hoje. Se realmente tivessem sido encontrados no pilar visigótico do altar, isso indicaria que eles eram anteriores ao século XI, a época da consagração da igreja. Já se a descoberta ocorreu no balaústre de madeira renascentista, mais fácil de manipular, a sua datação permaneceria indefinida. O mistério naturalmente despertou a curiosidade da população e do prefeito de Aude, que exigiu que os documentos fossem entregues a ele. O padre Saunier prometeu traduzi-los e fornecer cópias, mas nunca se comprovou que ele tenha revelado tudo o que ele encontrou. É possível que ele tenha retido alguns textos, julgando-os comprometedores demais para serem divulgados. De qualquer forma, as cópias que o padre Saunier entregou para a prefeitura foram perdidas num incêndio que ocorreu no local em 1910. Após a primeira descoberta desses pergaminhos, o padre Saunier retomou as obras da igreja. Ele começou pela instalação de novos vitrais, todos representando cenas ligadas à vida de Maria Madalena, acompanhada às vezes de Marta, Jesus ou Lázaro. E prosseguiu com a restauração dos pisos, dando início a uma transformação completa do interior do templo. Eu fiz menção a Marta e Lázaro porque eles eram irmãos da Maria Madalena, se eu não me engano, né? E Jesus porque é Jesus, e Jesus está em todas as igrejas. Em 1891, durante a substituição dos pisos da nave para a instalação de um novo púlpito, o padre Saunier fez outra descoberta. Diante do altar-mor, ele e os seus operários encontraram uma laje esculpida, conhecida atualmente como o Cavaleiro. A face esculpida dessa laje, dessa pedra, estava voltada para o chão, permanecendo invisível até aquela pedra ser levantada. Feita de arenito, a peça apresenta 2 painéis distintos. O lado esquerdo mostra um cavaleiro ou possivelmente uma mulher cavalgando de lado com o cavalo bebendo em um coxo, enquanto o lado direito retrata um cavaleiro com dardo e escudo redondo, que poderia simbolizar até a cabeça de uma criança ou ser até um segundo cavaleiro,
Não dá pra ver muito bem o que dava tá pra ali. ser um segundo cavaleiro? O escudo dele? É o escudo dele. Podia ser a cabeça de alguém, entendeu? Eu vou postar a foto no Instagram pra vocês verem. Se essa figura realmente representar 2 cavaleiros montados no mesmo cavalo, essa é uma interpretação frequentemente associada aos cavaleiros templários. 2 caras numa moto? Era os... 2 caras no cavalo, naquela época. Essa laje mede aproximadamente 1,30 m de comprimento por 72 centímetros de largura, com 8 centímetros de espessura. Ela está lá no Museu de Rennes-le-Château, que eu acho até que o nome do museu é Béranger-Saunier. O boletim da Sociedade de Estudos Científicos de Aude descreve a peça assim: lápide carolíngia encontrada em 1884 ou 85 sob o altar da Igreja Romântica de Rennes-le-Château, antiga capital do condado de Hazes, agora muito deteriorada. Um detalhe curioso é que a parte esculpida estava na parte interna e a parte lisa voltada para a parte externa. Um antigo registro paroquial também afirma que o padre Saunier participou da descoberta de um crânio perfurado sob essa laje. Esse crânio foi deixado no local e foi redescoberto por uma equipe de investigadores de Carcassonne em 1956. Estudos realizados em 2009 e 2014, sob autorização da Câmara Municipal e do Ministério da Cultura, indicaram que se trata de um homem de aproximadamente 50 anos, falecido entre 1281 e 1396. Não se sabe quem ele era e nem há qualquer evidência de ligação com o suposto tesouro de Rennes-le-Château. Além desse crânio debaixo da laje, o padre Saunier teria encontrado joias antigas, fragmentos de ossos e um pote de cerâmica com moedas de ouro. Quando os pedreiros, curiosos, perguntaram sobre os objetos brilhantes, o padre afirmou que se tratava de medalhas de Lourdes. Ao pedirem algumas, o padre respondeu que não tinham valor algum, mantendo controle sobre a descoberta. Ele imediatamente dispensou os 2 pedreiros que estavam trabalhando, alegando um pretexto falso, e continuou sozinho com a sua assistente e fiel ajudante Marie Denarnaud. Ele falou que as moedas de ouro eram medalhas? Que aquelas coisas estavam ali, os pedreiros não conseguiram ver direito o que era, né? Provavelmente eram joias e moedas. Ele disse, não, são só umas medalhinhas de Nossa Senhora de Lourdes, que não são valiosas nem nada. Mas é aquilo, ele falou, não é nada demais, não, o pedreiro pediu uma medalhinha, ele falou, não é valiosa. Inclusive estão demitidos. Não estão demitidos, não, só tira o resto do dia de folga, entendeu? Foi tipo isso. Ele dispensou pelo dia. A remoção da laje deu origem a muitos rumores, incluindo a possibilidade de que o pote de moedas e objetos religiosos preciosos tivesse sido escondido ali intencionalmente, talvez durante a Revolução Francesa pelo antigo pároco, Antoine Bigot, para evitar inventários oficiais. Se isso for verdadeiro, o padre Saunier teria se deparado com alguns itens valiosos, o que poderia tê-lo motivado a aprofundar as suas buscas. Então, a pergunta que se faz é: o que mais foi encontrado nesse túmulo? E, além disso, será que existia algum tesouro valioso escondido? Em 15 de fevereiro de 1891, o padre Saunier obteve da prefeitura autorização para fechar, às suas próprias custas, a praça pública próxima da igreja e do cemitério, com o objetivo de erguer monumentos religiosos. A permissão veio com a condição de que o terreno permanecesse propriedade municipal, cláusula com a qual o padre Saunier inicialmente concordou, assinando o documento em 29 de março do mesmo ano. Na prática, porém, durante quase 300 dias, cerca de 500 metros quadrados de terra pública ficaram sob o seu controle. Logo após a autorização, o padre descumpriu o acordo.
ele cercou grande parte da praça, restringindo o acesso ao cemitério, e deu início às escavações. Em 21 de setembro de 1891, os pedreiros encontraram um túmulo, mas foram dispensados logo em seguida. Soa familiar, né? O padre Saunier prosseguiu a inspeção sozinho, consciente de que a violação de sepulturas era passível de pena de morte naquela época. Ele procurou, então, manter a descoberta em segredo. A única referência registrada sobre isso foi uma breve anotação em seu diário, onde estava escrito 21 de setembro, carta de Grennes, descoberta de um túmulo, chuva à noite. Fora isso, ele não deixou qualquer documento oficial sobre o que encontrou na cripta. A partir de 1892, quando concluiu as obras mais urgentes de restauração da igreja, o padre Saunier voltou a sua atenção ao entorno imediato do local: o presbitério, o cemitério e os caminhos de acesso. Nesse mesmo ano, a governanta Marie de Nernaux se mudou com a sua família para o presbitério. Foi então que a conduta do padre Saunier começou a despertar estranheza entre os moradores. Com a ajuda da Marie, ele passou a cavar no cemitério, alterando a disposição de túmulos e apagando epitáfios, entre eles o epitáfio da esposa do François de Hautpoul, o último senhor do castelo de Rennes-le-Château. Ele também sondava as paredes e lajes da igreja, procurando se tinha alguma coisa oca com algo escondido por trás. E ao cair da noite, era visto rondando o cemitério, movendo lápides e rabiscando algumas inscrições, fazendo anotações no caderninho dele. As reclamações logo chegaram à prefeitura, que em 1892 denunciou oficialmente as suas ações. Saunier abrira sepulturas, mexera em ossos e os transferira para um ossuário. Nesse mesmo período, os moradores perceberam que o padre Saunier se ausentava cada vez mais da paróquia, muitas vezes por vários dias, ou era surpreendido fazendo escavações nos arredores. Em suas saídas, ele carregava uma mala nas costas de um burro ou, segundo outros relatos, uma grande cesta de colheitadeira nos ombros. Dizem que quando ele se ausentava da igreja por muitos dias, que ele estava indo para Paris para ver se alguém conseguia, algum outro padre ou estudioso conseguia ajudar ele a decifrar o que estava escrito em um dos pergaminhos que ele encontrou. Mas dizem, a gente não tem como saber se é verdade ou não, mas era o que o povo local dizia. Com essa cesta de colheitadeira, o padre costumava ir até o Combe de Bals, onde corria o rio Ruisseau de Couleurs. Ele voltava à noite, exausto da subida íngreme, dizendo aos curiosos que encontrava no caminho que estivera recolhendo pedras para construir uma réplica da Gruta de Lourdes junto ao cemitério. Ali ele realmente ergueu uma pequena gruta de pedras, na qual colocou uma estátua da Maria Madalena e um banco feito de blocos arredondados. Mas por que tantas escavações noturnas que tanto incomodavam os moradores? E por que gastar tanto esforço só para revirar ossos aparentemente sem importância? Se realmente existiram, apenas os supostos pergaminhos encontrados na balaustrada poderiam esclarecer esse assunto, mas de nada se sabe sobre eles. Em março de 1895, depois de constatar repetidos atos de vandalismo no cemitério cometidos pelo padre Saunier, a Câmara Municipal de Rennes-le-Château enviou 2 cartas de reclamação ao prefeito de Aude. No documento oficial, os conselheiros protestavam contra as intervenções do padre, alegando que os trabalhos eram inúteis e violavam o direito das famílias de cuidar dos túmulos dos seus antepassados. Reclamavam ainda que, após enfeitarem as sepulturas com cruzes ou coroas de flores, tudo era removido ou deslocado pelo pároco sem autorização. Essas cartas foram assinadas por todos os membros presentes nas reuniões do Conselho Municipal. Até 1890, o padre Saunier vivia modestamente.
Mas, após as obras de restauração emergenciais, ele começou a investir generosamente na igreja, no presbitério e em seus arredores, como se bancasse tudo do próprio bolso. Em 1897, a reforma da igreja foi concluída em um estilo barroco ousado, repleto de cores vivas, pinturas em relevo e numerosas estátuas que surpreendiam os fiéis e causavam estranhamento em alguns clérigos. Em 1896, o padre Saunier encomendou do renomado escultor e pintor Guiscard, de Toulouse, diversas peças: estátuas de santos, uma pia batismal, um baixo relevo do Sermão da Montanha e, sobretudo, a famosa pia de água benta que ficava apoiada sobre a escultura de um diabo, encimada por 4 anjos fazendo o sinal da cruz em posições distintas, um deles apontando para a inscrição: "Por este sinal você vencerá". Essa figura demoníaca foi associada a Asmodeus, o guardião dos tesouros do rei Salomão, embora não haja nenhuma prova disso. De todo modo, a presença do diabo em igrejas não é uma coisa inédita, né? Principalmente naquela época. Ela simbolizava o embate entre o bem e o mal. Além disso, o padre Saunier instalou 7 estátuas de santos ao longo das paredes. Quando o bispo de Carcassonne, Félix Billiard, visitou o local em 6 de junho, ele não viu nada de herético. Para ele, tudo estava de acordo com a religiosidade francesa do fim do século XIX. Mas, por trás da opulência, muitos acreditam que o padre Saunier escondeu símbolos e códigos discretos, acessíveis apenas a olhares mais atentos. Em 1899, o padre Saunier comprou 6 lotes de terra em Rennes-le-Château, registrados em nome da sua fiel criada Marie de Nernon. De repente, o sacerdote, antes modesto, parecia dispor de uma fortuna considerável. Nesse terreno, ele ergueu uma imponente casa em estilo neogótico, a Vila Betânia, batizada em homenagem a Maria Madalena, padroeira da igreja local. Não é homenagem a Maria Bethânia? Não. Ele estendeu também as muralhas que partiam do presbitério até o promontório, onde construiu uma curiosa torre quadrada, ameada e de 2 andares, a Torre Magdala. Lá ele instalou a sua biblioteca de livros raros e o seu escritório, locais que ele guardava com rigoroso sigilo. O complexo incluía ainda um caminho semicircular, erguido sobre antigas muralhas, acessível por uma escada em espiral dupla, que circundava um tanque, uma cisterna. De um lado ficava a Torre Magdala e do outro uma ampla estufa de vidro, coroada por um telhado cônico. Era como se fosse a Torre Magdala de pedra de um lado e essa estufa que era tipo uma torre de vidro do outro lado. Uma curiosidade interessante é que, sob a biblioteca, o padre Saunier construiu uma sala secreta acima de uma cisterna, cuja entrada ele não permitia a ninguém. O local ganhou notoriedade em 14 de julho de 1895, quando um incêndio atingiu antigos estábulos próximos à igreja. Os bombeiros tentaram usar a água armazenada na cisterna, mas o padre se recusou a abrir as portas, se trancando ali dentro daquele espaço. Forçados a arrombar a entrada, os bombeiros finalmente conseguiram conter as chamas. No dia seguinte, indignado, o padre Saunier foi registrar queixa por invasão de propriedade. Mas a reação foi contrária. O Conselho Municipal que acabou multando o padre, o acusando de ter obstruído o acesso à água durante o incêndio. Sendo que a casa não era dele, era da laranja dele, né? A torre, né? A cisterna, a propriedade inteira era da laranja, era da Marie. Entre a Vila Betânia e a Torre Magdala, o padre Saunier mandou criar um verdadeiro parque ornamental. Havia lagos artificiais, estufas repletas de plantas exóticas, canteiros de flores raras e até mesmo um pequeno jardim zoológico, onde ele mantinha macacos e araras.
um luxo incomum para um pároco de uma pequena aldeia. Eu acho que ter um zoológico é um luxo incomum para qualquer pessoa. Ainda mais que padres não costumam morar num lugar. Não, Os padres são sempre mandados para novas igrejas. Imagina um padre pouco tempo, relativamente depois da Revolução Francesa. 100 anos depois de... Que a galera tava olhando qualquer opulência com ódio. Ele também construiu uma gruta artificial e um calvário, além de promover uma ampla reforma no presbitério e no cemitério. De novo? Esse último foi cercado por um muro e recebeu um ossuário. A Vila Betânia, a casa que o padre construiu, era modesta em tamanho, mas bastante luxuosa se comparada às casas simples da região. Inicialmente projetada para acolher padres aposentados, ela acabou se tornando um espaço de recepção para personalidades de alto escalão, servidas com pratos refinados e vinhos selecionados. Mobiliada no estilo Napoleão III, funcionava como a casa de hóspedes do padre Saunier. O próprio nome, Betânia, remetia à aldeia próxima a Jerusalém, que foi o lar da Marta, da Maria Madalena e do Lázaro, figuras representadas em um dos vitrais da igreja. Embora continuasse morando no presbitério, o padre Saunier passou a ser visto pelos moradores de Rennes-le-Château como alguém vivendo no luxo. A movimentação de visitantes ilustres chamava a atenção na pequena aldeia, especialmente pela presença frequente de um homem que se apresentou como Jean Orff, mas que na verdade era Jean Salvador de Habsburgo, o primo do imperador da Áustria-Hungria. E o que o primo do imperador da Áustria-Hungria estava fazendo num vilarejo de 300 habitantes no sul da França? Várias vezes ainda. Os hóspedes da Vila Betânia não poupavam elogios ao cenário, descrevendo-a como um oásis bucólico erguido em meio a um planalto árido. Saíam encantados com a hospitalidade, a cozinha impecável da Marie e a adega bem suprida. Mas, apesar do luxo, não parecia ser apenas a boa mesa que os atraía até ali, até porque todos já eram nobres e já tinham boa comida e bons vinhos na casa deles. O perfil dos visitantes, quase sempre de origem nobre ou de alta posição social, sugere que eles buscavam algo além das recepções. Talvez discussões discretas sobre temas específicos, dos quais nada ficou registrado. Às perguntas dos habitantes curiosos de Rennes-le-Château, o padre simplesmente respondia que fora a bênção de Deus que o enriquecera tanto. Mas começaram a circular rumores de que ele havia encontrado um tesouro em algum lugar. O cara tava com o carro com adesivo, foi Deus que me deu. Se tem alguém que pode falar que foi Deus que me deu, é o padre. Durante a vida do padre Saunier, seus gastos chamaram tanta atenção que logo surgiram rumores sobre a origem da sua fortuna. O bispo de Carcassonne, Félix Billiard, abriu uma investigação e concluiu que o padre enriquecera por meio da venda de missas, prática comum entre sacerdotes do século XIX e início do século XX. Na época, os padres cobravam para celebrar missas em intenção de vivos ou mortos, e muitos anunciavam estar disponíveis para realizá-las em grande quantidade. Os padres até anunciavam no jornal esse serviço de venda de missa. Apesar dessa prática configurar simonia, ela raramente era desencorajada de forma séria pela Igreja. E caso você não saiba o que é simonia, assim como eu não sabia, é a compra ou venda de coisas espirituais em troca de dinheiro. A venda de bênçãos, de cargos eclesiásticos, de favores divinos, de coisas sagradas em troca de dinheiro, entendeu? Aquelas paradas que iniciaram a reforma protestante, né? Também. A cada trimestre, o padre Saunier enviava ao bispo uma lista com as missas que ele havia vendido. O volume cada vez maior levantou suspeitas, e em 1º de março de 1901, o bispo convocou o pároco de Rennes-le-Château para dar explicações. Saunier registrou o chamado em seus cadernos de correspondência nos seus diários,
mas ele não respondeu à carta do bispo. Uma segunda carta, datada de 16 de maio, finalmente recebeu uma resposta. O padre Saunier prometia encerrar aquela prática, mas em 1º de junho ele já havia retomado as vendas. Mas isso aí, na verdade, ele realmente estava cobrando e recebendo da galera, ou ele estava, lavando dinheiro? Então, isso a gente não sabe. Uhum. Eu vou falar sobre os livros de contabilidade dele. Outras coisas aconteceram. Rapidinho, entendeu? porque se tem tanta gente pedindo missa e ele não tem tempo hábil pra cumprir as missas de todo mundo, em algum momento a galera fica puta. Então, assim... Mas a galera não sabia quando ele ia realizar a missa que ele prometeu. Ou se ia. Ok, mas... Quer dizer, acho que acreditava que ia, né? Mas... eu não sei, eu acho que 1 hora depois de tanto tempo alguém ia perceber. Pouco depois, em dezembro de 1901, o bispo Félix Billiard morreu. Seu sucessor, Belvan de Belséjour, herdaria a tarefa de enfrentar o padre de Rennes-le-Château. Entre 1910 e 1911, o Béranger Saunier foi intimado pelo bispado a comparecer a um julgamento eclesiástico para responder às acusações de venda de missas e de receber dinheiro por celebrações que ele supostamente não havia realizado. Quando solicitado a apresentar os seus livros contábeis, ele se recusou a comparecer. A partir da década de 1890, os registros indicam que o padre Saunier gastou cerca de 660 mil francos, uma quantia extraordinária, considerando que o seu salário de padre era de 75 francos por mês. Raramente ele recebia mais do que 900 francos por ano. Em torno de 1880, uma missa custava aproximadamente 1 franco, o que torna praticamente impossível que ele tivesse acumulado essa fortuna apenas com essa prática. Então, mesmo que as acusações fossem procedentes e ele estivesse vendendo missas e não entregando, o que ele vendeu, a renda proveniente da venda de missas não explicaria os gastos que ele realizou ao longo da vida. O padre Saunier tentou justificar a origem dos seus recursos, alegando que ele recebia numerosas doações de benfeitores anônimos. Mas o novo bispo de Carcassonne, o Belvan de Belséjour, percebeu que os livros de contabilidade do padre eram forjados. Irritado com tantas histórias mal contadas, o bispo solicitou a transferência do padre Saunier para a cidade de Cousteauge, situada a 65 quilômetros de Rennes-le-Château. O padre Saunier, no entanto, reagiu com petulância e se recusou a ser transferido, continuando tranquilamente a celebrar missas na igreja de Santa Maria Madalena, aparentemente aguardando que uma punição mais severa fosse imposta. Em 1910, acusado de simonia, Béranger Saunier foi processado por apropriação indébita. Em 1911, ele foi condenado e suspenso das suas funções sacerdotais por tempo indeterminado, até que ele restituísse tudo o que havia acumulado durante os anos em que foi padre em Rennes-le-Château. Por quê? Porque acreditavam que ele não tinha usado o dinheiro necessariamente com coisas da igreja. Acreditavam que era mais uma ostentação por parte dele, entende? Em que aquela casa que ele construiu, a Vila Betânia, ajudou a igreja? Ele disse depois, durante esse julgamento, que aquela casa servia para alojar padres aposentados, padres doentes, mas não tinha nada disso, entendeu? Ele recebia hóspedes naquela casa. Então, esse julgamento acabou determinando que ele usou esse dinheiro em benefício próprio e ele teria que reembolsar a igreja por esse dinheiro que ele gastou com esses luxos dele, entendeu? A Câmara Municipal de Aude apoiou o padre Saunier e, em carta ao bispo, o prefeito expressou a sua indignação com a decisão. Na correspondência, o prefeito ameaçou não aceitar nenhum enviado da igreja como pároco de Rennes-le-Château e lembrou que a prefeitura havia arrendado o presbitério para o padre Saunier por 5 anos a partir de 1907.
Em 1913, o padre hipotecou uma propriedade da Marie de Nernoux para pagar parte dessa dívida que a igreja lhe cobrava. Assim que efetuou o pagamento, ele foi restituído em suas funções e autorizado a celebrar missas. Mas, em 1915, ele acabou sendo definitivamente condenado e destituído pelas autoridades superiores de Roma e Carcassonne. Sem autorização, mas contando com o apoio da população local, ele continuou celebrando missas na capela particular que ele havia construído na varanda da Vila Betânia. O padre Saunier sempre negou qualquer enriquecimento pessoal, argumentando que a casa não havia sido construída para ele passar os seus dias com luxo e conforto, e sim para servir como asilo aos padres idosos e enfermos. Mas até aquele momento a gente sabe que nenhum padre aposentado residia na Vila Betânia. Apesar das tensões com Carcassonne, o padre Saunier certamente manteve o seu estilo de vida confortável. Recibos desse período comprovam um consumo excessivo de vinhos finos, licores e rum. Chegou o ano de 1917 e o padre Saunier já não gozava de boa saúde há alguns meses. Frequentemente, ele passava o seu tempo na biblioteca da Torre Magdala. Na manhã de 17 de janeiro, ele sofreu um infarto próximo à entrada da torre. Para receber a extrema unção, sua suspensão foi temporariamente anulada pelo pároco de Esperanza, o padre Jean River. Esse dirigiu-se a Rennes-le-Château para ouvir a confissão do padre Saunier e para lhe conceder o sacramento da extrema unção. Porém, perturbado com o que ouviu na confissão, o padre Jean River saiu do quarto lívido e, de forma invulgar, recusou a absolvição para o padre Saunier. Porra, isso é inédito. Geralmente eles dão absolvição para qualquer pessoa. Pois é. 2 dias depois, tendo refletido mais um pouco, o padre Jean retornou à vila e, aparentemente, tendo mudado de ideia, ele concedeu a absolvição e administrou a extrema-unção para o padre Saunier. Na manhã de 22 de janeiro de 1917, às 5 da manhã, o Béranger Saunier faleceu. A Marie de Nernoux, a fiel assistente do pároco, foi quem anunciou a morte do querido e, ao mesmo tempo, controverso sacerdote da região. Seu corpo foi velado por 2 noites pelos conterrâneos. O funeral ocorreu em 24 de janeiro, às 10 horas, na igreja de Rennes-le-Château. Ao ser aberto o testamento, descobriu-se que o padre Saunier não possuía bens próprios. Todas as suas propriedades já estavam legalmente em nome da Marie de Nernoux. Inclusive, só uma curiosidade, é que depois que aconteceu todas essas brigas com a igreja e com o novo bispo de Carcassonne, e que ele foi destituído em 1915, ele conversou com a Marie, ele já tinha passado os bens dele para o nome dela nessa época, mas conversou com ela falando que antes ele tinha pedido para que ela fizesse um testamento também, e que quando ela morresse ela deixasse tudo aquilo para a igreja. Mas aí ele, depois desse bafafá todo, ele foi lá e falou, não, vamos rasgar esse testamento e quando você morrer você deixa para quem você quiser, não tô nem aí. Mas não deixa para a igreja. Bom, enquanto a gente aqui não acha um tesouro secreto, eu tenho que vir pedir para vocês apoiarem o Detetive do Sofá, sua contribuição financeira que ajuda a Marcela a se manter enquanto ela pesquisa bastante sobre esses mistérios que vocês estão ouvindo agora. Tem link aqui no post para o Orelo e para o Apoia-se, que é onde você pode fazer seu apoio. Também lembrando que o Detetive do Sofá está concorrendo ao Prêmio MPB de podcast, então acessa lá www.premiompb.com.br e vota na gente na categoria creme, quem sabe, né? A Marie de Nernoux herdou a suposta fortuna e as terras do padre Saunier em condições bastante particulares. Segundo o ex-prefeito de Rennes-le-Château, a família do padre Saunier renunciou a qualquer pretensão sobre essa herança. Analfabeta e rapidamente isolada, a Marie viveu reclusa até 1942,
quando ela conheceu o empresário Noel Corbu. Naquela época, a Marie já estava completamente falida. Segundo ela própria, sua falência se deveu à obrigação de pagar todas as dívidas deixadas por Saunier. Dívidas que quem estava cobrando era a igreja, o bispo de Carcassonne. Sem recursos financeiros, ela se viu obrigada a alugar a Vila Betânia, onde passou a viver de forma modesta e tranquila até o fim da sua vida. Mas há quem acredite que a Marie fingia estar falida por se sentir ameaçada, já que 2 padres amigos do padre Saunier morreram de formas misteriosas. Em 1915, o padre Jean-Antoine Gelles, da paróquia Custalça, foi brutalmente assassinado. Isso gerou suspeitas de que ele pudesse ter conhecimento do segredo de Saunier, já que os 2 homens se conheciam bem. A polícia concluiu que o assassino procurava documentos ou objetos de valor, e não dinheiro, pois foram encontradas grandes quantias em moedas de ouro escondidas na casa e na sacristia do padre Gelles. Nenhuma evidência, no entanto, ligou direta ou indiretamente o padre Saunier a esse crime. Além disso, o padre Saunier mantinha contato com estudiosos, como o padre Henri Boudet, de Rennes-les-Bains, que morreu de forma suspeita por envenenamento. O Saunier e o Boudet frequentemente realizavam excursões pelo campo, levantando especulações sobre a possível descoberta de um tesouro. No entanto, não existem evidências que comprovem qualquer ligação entre esses eventos e um tesouro oculto. Após conhecer a família do empresário Noel Corbu, de Perpignan, interessada na Vila Betânia, a Marie Denernot propôs um aluguel mensal pelo sistema Viager, pelo qual o pagamento é feito enquanto a proprietária estiver viva e o imóvel passa para o inquilino após a morte do proprietário. E a família Corbu aceitou essa proposta. Tipo um lease mórbido. O ano de 1946 marcou a formalização do testamento da Marie, no qual ela nomeou o senhor e a senhora Corbu como legatários universais da propriedade, garantindo que eles cuidassem dela e suprissem suas necessidades, uma vez que a ex-governanta quase não tinha renda própria. Em 24 de janeiro de 1953, a Marie sofreu um AVC que a deixou paralisada e muda. Dizem que ela tinha prometido ao Noel Corbu que em seu leito de morte ela revelaria a ele um segredo capaz de torná-lo rico e poderoso. Mas, infelizmente, devido ao AVC, a Marie nunca conseguiu revelar o tal segredo. 5 dias depois, ela faleceu, levando consigo o mistério que teria mudado a história de Rennes-le-Château. Na década de 50, o Noel Corbu transformou a Vila Betânia em um hotel-restaurante, batizado de Hôtel de la Tour. Ele também vasculhou a propriedade na esperança de encontrar pistas sobre o paradeiro do tesouro do padre Saunier, mas nada foi descoberto. A pequena aldeia permanecia isolada e recebia pouquíssimos turistas. Para atrair visitantes, o Corbu teve uma ideia engenhosa: divulgar a história de Rennes-le-Château e do padre Saunier, embelezando a lenda do suposto enriquecimento do pároco. Para isso, ele contou com a ajuda do jornalista local André Salomon, que publicou 3 artigos consecutivos no jornal La Dépêche du Midi, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 1956. O terceiro artigo, intitulado A Fabulosa Descoberta do Padre de Bilhões, o senhor Noel Corbu conhece o esconderijo do tesouro do padre Saunier? Trazia uma entrevista com o Noel Corbu. Nela, ele afirmava que o padre teria encontrado um tesouro enterrado em 1249, debaixo da igreja, por ordem de Branca de Castela, para proteger os cofres reais da ganância dos vassalos ou de uma possível revolta durante uma cruzada do rei. A Branca de Castela, nessa época, 1240 e pouco, era a rainha da França, esposa do rei Luís VIII.
A alegação de Corbu recebeu certo respaldo na lenda local sobre Ignace Parry, um pastor que, em 1645, teria encontrado algumas moedas no terreno que hoje corresponde a Rennes-le-Château. Segundo a história, o Ignace foi morto após revelar a descoberta do tesouro. Em 1661, Jean Loret relatou o episódio na revista La Muse Historique, perpetuando a lenda. A partir daí, a cidade começou a atrair visitantes de toda a França e do exterior. Especialistas, historiadores, curiosos e aventureiros, motivados por jornais, revistas sensacionalistas e o interesse pelo esoterismo, vinham em busca do tesouro escondido. No hotel do Noel Corbu, os hóspedes podiam conhecer a história durante as refeições, enquanto a imprensa regional amplificava o caso do padre de bilhões, ao invés do padre de balões. Eu ia falar que aqui a gente tem o padre dos balões. Lá eles têm o padre de bilhões. Com o tempo, o interesse de estudiosos em esoterismo, como Pierre Plantard e Gérard de Sade, trouxe ainda mais atenção ao caso, gerando uma verdadeira explosão literária que misturou fatos históricos, rumores e teorias, confundindo ainda mais a narrativa sobre Rennes-le-Château. Os reis merovingios governaram a França até o século VII, mas a sua linhagem oficial extinguiu-se com a morte do último herdeiro. Mas esse homem, Pierre Plantard, e a sua alegada sociedade secreta, o Priorado de Sião, sustentaram que um filho dos merovingios havia escapado, fugindo para Rennes-le-Château. Convenientemente, esse descendente teria sido o tataravô do Pierre Plantard. O Plantard foi responsável por falsificar documentos e plantá-los na Biblioteca Nacional Francesa, relatando a história secreta do Priorado de Sião. Quando eu li o Código da Vinci, eu fiquei em dúvida se o Priorado de Sião existia mesmo ou não. Eu cheguei a pesquisar na internet na época, há muito tempo, né? E tinha muita coisa dizendo que sim, o Priorado era uma sociedade secreta que tinha existido de verdade. Talvez até o Dan Brown fale isso lá no início do livro. O Dan Brown no início do livro ele fala qualquer coisa também, né? É. Mas, não, o Priorado de Sião nunca existiu. Ele foi inventado por esse cara, o Pierre Plantard, que não só falsificou documentos, como ainda conseguiu plantar esses documentos na Biblioteca Nacional da França. Então, assim, todo mundo que ia pesquisar realmente via lá documentos falando quem tinham sido os grão-mestres do Priorado e uma linhagem toda e tal. Não, é mentira, tá? O Priorado de Sião nunca existiu. Mais tarde, o Pierre Plantard viajou a Rennes-le-Château para discutir com o Noel Corbu as histórias sobre tesouros. Ambos, então, chegaram à conclusão de que o padre Saunière não havia encontrado o tesouro de Branca de Castelo, e sim pergaminhos, que comprovavam que a linhagem merovingia ainda existia, guardando um segredo histórico de grande importância. Logo após essa conversa, o Noel Corbu concedeu outra entrevista, dessa vez sem mencionar o tesouro da Branca de Castela ou qualquer outro tesouro escondido. Ele se concentrou nos pergaminhos que o padre Saunière havia encontrado, afirmando que eles forneciam evidências da sobrevivência da linhagem merovingia, sugerindo que ela ainda existia. E essa se tornaria uma das teorias mais persistentes sobre o tesouro de Rennes-le-Château. Preocupada com a crescente presença de caçadores de tesouros, a prefeitura comprou todas as propriedades do Noel Corbu e espalhou várias placas de advertência pela cidade. As escavações são proibidas em todo o território da comunidade de Rennes-le-Château. Apesar das advertências, buracos de escavações clandestinas ainda são até hoje frequentemente encontrados em locais ligados ao padre Saunière, como a Gruta do Jardim, em frente à igreja, terrenos vazios, junto ao cemitério e até na igreja de Santa Maria Madalena, na parte externa do Belvedere e em terrenos abandonados ao redor da cidade.
Infelizmente, com o passar do tempo e a destruição de muitos registros, se tornou impossível distinguir com clareza fato de ficção. Muitas das histórias sobre Béranger Saunière hoje são uma mistura dos dois, tornando o enigma ainda mais fascinante e difícil de dissecar. Os únicos fatos históricos comprovados que podem estar ligados ao enriquecimento do Béranger Saunière se referem à venda de missas, prática comum naquela época. Fora isso, o eventual saque de alguns túmulos no cemitério paroquial, que eu já mencionei anteriormente, não é suficiente para justificar o nível de riqueza que ele ostentou ao longo de tantos anos. As teorias mais frequentemente citadas para tentar explicar essa riqueza e o que o padre encontrou em ordem cronológica incluem o Tesouro dos Visigodos, ou Tesouro de Jerusalém, supostamente depositado na região de Rennes-le-Château após o saque de Roma pelo rei Alarico I. Alguns estudiosos tentaram relacioná-lo a outros tesouros visigodos descobertos posteriormente na Espanha. Em 410 d.C., os visigodos saquearam Roma, levando o que os romanos haviam obtido dos hebreus de Jerusalém e possivelmente incluindo objetos sagrados do templo. 2 anos depois, desembarcaram na costa sul da Gália e se encantaram com a região de Rennes-le-Château, onde estabeleceram um reino que eventualmente se estenderia pelos Pirineus e pelo norte da Espanha. Embora não haja comprovação de que a Arca da Aliança tenha chegado a essa região com os visigodos, alguns sugerem uma possível conexão com a cidade de Arques, não muito distante de Rennes-le-Château. No século VI, os merovingios assumiram o controle do reino visigótico. Esses governantes, conhecidos por sua cultura sofisticada, enterravam seus líderes com joias e tesouros, alimentando contos de riquezas fabulosas ainda não descobertas na região. Independentemente de terem ou não levado consigo os tesouros do rei Salomão, os visigodos certamente transportaram alguma fortuna, tornando essa hipótese de um tesouro na região uma possibilidade plausível, mesmo que lendária. A segunda teoria envolve o tesouro da Rainha Branca de Castela, supostamente escondido após a Cruzada dos Pastores em 1251, durante o reinado do seu filho Luís IX. Essa hipótese foi levantada pelo Noël Corbu no final da década de 60, mas ela é considerada bastante arriscada, já que não existem evidências de que a rainha tivesse conhecimento da existência da aldeia de Rennes-le-Château ou de que ela tivesse enviado algum tesouro para lá. A terceira hipótese envolve o tesouro cátaro. Relatos históricos indicam que, quando o castelo de Montségur foi tomado pelos cruzados em 1244, 4 cátaros teriam escapado levando consigo um tesouro. Essa hipótese é duvidosa porque os cátaros eram homens piedosos, desapegados dos valores materiais, e a sua mentalidade não se voltava para a acumulação de bens terrenos. Então, caso essa história seja precisa, o tesouro dos cátaros provavelmente teria sido de natureza espiritual e não natureza material. A quarta hipótese envolve o tesouro dos templários, supostamente escondido após o processo contra a Ordem do Templo, conduzido por Filipe IV, o Belo, entre 1307 e 1314. Os templários haviam acumulado grandes fortunas e possivelmente relíquias inestimáveis, seja durante suas escavações misteriosas sob o Monte do Templo, ao longo das suas campanhas nas cruzadas, ou simplesmente como guardiões de riquezas alheias. De fato, a Ordem do Templo possuía comendas na região de Rennes-le-Château. Mas, em outubro de 1307, o Filipe IV garantiu que nenhum dinheiro ou objeto de valor dos templários escapasse do seu controle. Então, essa hipótese é um pouquinho remota. A quinta hipótese é o tesouro do padre Antoine Bigot, o pároco de Rennes-le-Château durante a Revolução Francesa.
Essa hipótese é frequentemente citada em artigos de imprensa e baseada nas pesquisas do historiador regional Relé de Caileda. Em 1789, temendo que os revolucionários confiscassem os bens da paróquia, o padre Antoine Bigot poderia ter escondido algumas moedas de ouro na igreja. Mas, considerando o modesto padrão de vida da paróquia na época, esse suposto tesouro provavelmente se limitava a um pequeno pé de meia, longe de qualquer fortuna lendária. E a última hipótese, segundo algumas teorias, é que o padre Saunière não teria encontrado apenas um tesouro convencional. Enterrado na igreja de Rennes-le-Château, ele teria descoberto documentos que confirmavam antigas tradições, segundo as quais Jesus Cristo teria vivido na França, acompanhado da sua esposa Maria Madalena. Esses documentos ainda indicariam que os seus descendentes teriam dado origem à dinastia dos reis merovingios na França. E a gente já sabe que não, né? Merovingio não vem daí. Os merovingios vinham da besta do Netuno, Meroveu, sei lá o quê. Mas, munido desse segredo e das evidências que o sustentavam, alguns afirmam que o padre Saunière teria chantageado o Vaticano para obter grandes quantias de dinheiro. Contudo, a vida do padre apresenta inconsistências com essa teoria. Em 1908, o bispo Bovin de Beauséjour começou a investigar o pároco devido à sua riqueza inexplicável. E, em 1915, o padre Saunière foi destituído sob acusações de venda de missas. E ele não foi destituído só pelo bispado de Carcassonne. O Vaticano, a igreja, de Roma, também assinou embaixo. Isso não condiz com a ideia de um homem protegido por segredos perigosos de grande poder. Em 1969, o roteirista inglês Henry Lincoln leu o livro Ouro de Rennes. Entre 1972 e 1979, ele produziu 3 documentários para a BBC e 2 crônicas sobre o assunto. O Henry Lincoln teve acesso a um dos documentos falsificados pelo Pierre Plantard, os dossiês secretos do Priorado de Sion na Biblioteca Nacional. E mais tarde, o Henry Lincoln se uniu a 2 outros autores para escrever o livro de 1982, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, que tratava como fato a existência do Priorado de Sião e essa história de que Jesus teria deixado herdeiros com Maria Madalena. Esse livro afirmava que o padre Saunière teria encontrado evidências de que Jesus e Maria Madalena se casaram e tiveram filhos, dando origem à linhagem merovingia. Além disso, especulava-se que o padre Saunière teria se envolvido em transações financeiras com um homem que se dizia arquiduque Johann Salvator da Áustria e que ele seria representante do priorado de Sião, recebendo parte de sua renda do Vaticano. Sem pé nem cabeça. O Santo Graal e a Linhagem Sagrada se tornou um best-seller na época, nos anos 80, e inspirou o romance O Código da Vinci, do Dan Brown. Se eu não me engano, esses caras processaram o Dan Brown depois, ou tentaram processar por plágio e tal. É realmente, muito parecido. Tirando a parte do Robert Langdon e do Museu do Louvre, do Leonardo da Vinci, seu grão-mestre do priorado, todas as outras coisas que o Código da Vinci trabalha já estavam nesse livro, no Santo Graal e a Linhagem Sagrada. O livro do Código da Vinci começa com a morte do curador do Louvre, o Jacques Saunière, e acompanha o professor Robert Langdon e a criptóloga Sophie Nouveau em uma investigação esotérico-policial. Eles decifram sinais ocultos nas obras do Leonardo da Vinci, um mestre fictício do também fictício Priorado de Sião, enfrentando armadilhas de uma organização religiosa ligada ao Vaticano. O Dan Brown chegou a nomear um dos seus personagens de Jacques Saunière, em homenagem ao padre original, Béranger Saunière, reacendendo o interesse pelo mito de Rennes-le-Château e pelo suposto segredo do sacerdote. Dito isso, o custo das obras realizadas pelo padre Saunière
pode não ter sido tão astronômico quanto muitos autores, muitos historiadores afirmam. Segundo o historiador Didier Aldinot, grande parte do trabalho teria sido realizada por trabalhadores pouco qualificados ou migrantes empobrecidos da Espanha. Então, o padre não precisaria ter tanto dinheiro assim para realizar aquelas construções. A mão de obra foi barata. A mão de obra foi barata, mas mesmo assim o material foi bem caro. Ele contratou arquiteto, ele contratou escultor, ele mandou criar várias coisas do zero. E tudo isso tem um custo bem elevado, eu diria. Após se tornar propriedade da prefeitura, a antiga residência do padre Saunier e o presbitério foram transformados num museu local, organizado como um serviço público comercial. O local, aberto a visitantes mediante pagamento, permite conhecer o pequeno presbitério com estátuas de cera do padre Saunier e da Marie de Narnaud, além de conhecer também a Vila Betânia, o Oratório, os jardins, a Torre Magdala, a pequena biblioteca, o caminho de patrulha e a Torre de Vidro. A igreja, localizada fora da propriedade, tem acesso gratuito, mas o cemitério permanece fechado, sendo necessária a autorização da Câmara Municipal, com entrada restrita às famílias dos falecidos que estão enterrados lá. Com as suas ações, o padre Béranger Saunier transformou Rennes-le-Château em um lugar sagrado, de peregrinação, magia espiritual e ponto de interesse para buscas, pesquisas e especulações históricas, algo sem precedentes na história da França. Seja qual for o tesouro escondido, o nome do Béranger Saunier permanece marcado na história como detentor de um dos mistérios mais importantes do século XX, aguardando um dia ser completamente revelado. Esse episódio foi feito graças à colaboração do nosso queridíssimo apoiador, Rodolfo Nunes. Yeah! Eu espero que o Rodolfo, tenha gostado desse episódio. Ele foi bem diferente dos que a gente costuma trazer no Detetive do Sofá. Não teve morte, não teve desaparecimento, mas teve um mistério. Teve, sempre tem. E eu sempre digo que esse é um podcast de crimes e mistérios não solucionados. Asterisco. É. Esse é um dos episódios que eu tenho que começar a fazer esse tipo de aposta. Pra mim, esse é um dos episódios que, se der mais uns anos aí, aparece um documentário no Netflix, tipo, Mistério do Padre Béranger Saunier. E aí todo mundo, Marcela, você fez um episódio de novo antes do documentário, não sei o que. Eu acho que esse... Tem vários episódios que isso já aconteceu aqui. Sim. Eu chutaria até o agora do roubo de diamante. Sim. Inclusive, o do roubo de diamante já virou série, já virou documentário. Mas eu acho que esse caso que você fez, muito provavelmente... Tem potencial pra isso. Não, vai virar. Porque é isso, os mistérios são finitos. A Netflix tem que escolher algum pra continuar fazendo documentários pra sempre. Sim. Entendeu? Então, assim como uma hora você chegou lá, uma hora a Netflix vai chegar lá e vai falar sobre esse. Vamos ver. Eu espero que o Rodolfo tenha gostado. Sei, Rodolfo. E que os nossos ouvintes também tenham gostado desse episódio, apesar dele ter sido bem diferente. Eu tô com um pouquinho de medo da reação que a gente vai receber. Porque a gente falou mais cedo. Se não tiver gente morrendo nos primeiros 10 segundos, tem gente que já fica... Então, se você ficou aqui e gostou, muito obrigado por curtir o podcast. Aí comenta lá, o Alexandre é o tesouro da Marcela. Ou vice-versa. A Marcela é o tesouro do Alexandre. Quem você acha que é o tesouro de quem? Geralmente, quando a gente manda esses pedidos pra ver quem escutou até o final, são dos episódios que a gente não leva fé. Sim. E acha que ninguém vai ouvir até o final. Então. E aí perde pra galera. Quem é o tesouro de quem? O Alexandre é o tesouro da Marcela? Ou a Marcela é o tesouro do Alexandre? Ok, boa. Se você também quiser se tornar apoiador desse podcast, faça como Rodolfo, acessa o Apoia-se ou o Orelo e vem se tornar apoiador da gente. Estamos precisando, gente. Vamos lá. Okay. Abram suas carteiras. Meu Deus do céu. Tô brincando, você tá? não encontra Enquanto eu não encontro um tesouro, eu preciso ainda do apoio de vocês.
Fechou? Fechou. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.